Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com você? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina, vamos para mais uma aula de Biologia. O tema de hoje é cordados, a gente vai falar sobre a introdução aos mamíferos, sim, aqueles que produzem o leite, certo? Então, o objetivo da aula de hoje, entender a origem e evolução dos mamíferos, compreender a classificação, como que separa os grupos de mamíferos, qual característica que separa eles, ok? Então, claro, vamos começar com uma reportagem. Por que o homem tem mamilos? Por que será? Todo mamífero, seja macho ou fêmea, tem glândulas especializadas na produção do leite. No processo do desenvolvimento do feto humano, os mamilos aparecem independentemente das características específicas. Então, sendo homem ou mulher, a glândula mamária está presente. A capacidade de produzir o leite existe. O que não acontece no caso dos homens adultos, por exemplo, é que não há produção do hormônio, a prolactina, que vai permitir a produção do leite. De forma artificial até poderia, tomar, ingerir esse hormônio para que de fato possa produzir. Na história da humanidade existem casos específicos, por exemplo, de a mãe morrer durante o parto e o homem, o pai da criança, acabar amamentando. São casos raros, até porque a sociedade em geral não aceita muito bem, mas a possibilidade existe, ok? Não é impossível. Tanto é que bebês recém-nascidos que recebem durante a amamentação, o hormônio prolactina vindo junto com o leite, quando acaba de descer o leite da mamãe, pode acontecer do bebezinho do sexo masculino produzir um pouquinho de leite na glândula mamária. É comum, acontece. Mas é mais comum do que a gente imagina, ok? Porque sim, a possibilidade existe, tá? Bom, dos grupos de animais que estudamos até agora, os únicos que têm cuidado parental eram as aves e os mamíferos, outros grupos não, Quais seriam as vantagens desse comportamento? Qual que é a vantagem de você cuidar do filhote, Bom, se você pensar, por exemplo, que quando você cuida do filhote, você não precisa botar muitos filhotes no mundo, afinal você cuidou e a chance dele chegar à vida adulta e se reproduzir é maior, tá certo, é isso mesmo, tá? Espécies que não têm esse hábito de produzir vários filhotes, As espécies que produzem vários filhotes, elas o fazem justamente para aumentar a chance de algum chegar à idade adulta e se reproduzir, tá? Por exemplo, tartarugas marinhas botam seus ovos e deixam ali na areia. São pouquíssimas as tartarugas que conseguem de fato chegar no mar, porque antes elas são predadas por outros animais, viram comida, realmente, tá? E quando chega no mar, muitas nem conseguem chegar à idade adulta porque viram alimento de outros animais marinhos, tá? Então, uma, duas de centenas de ovos é que vai chegar de fato à idade adulta e se reproduzir. Então, quando você tem um animal que tem esse cuidado parental, que cuida do seu filhote, você não há necessidade de produzir tantos filhotes assim, ok? É uma estratégia. Bom, quem são os mamíferos, então? São aqueles animais, claro que o próprio nome já diz, produzem leite. Para que o leite? Para poder cuidar do seu filhote, alimentar o seu filhote de uma forma mais fácil, durante o período em que ele não consegue se alimentar sozinho. Depois que ele consegue começar a se alimentar sozinho, daí não há mais a necessidade da amamentação e os animais vão seguir o seu rumo, Os filhotes, já quase adolescentes, adultos, vão seguir o seu rumo, ok? Outras características que diferem mamíferos de outros grupos, Como as aves, mamíferos também são endotérmicos, ou seja, conseguem manter a temperatura constante e para isso tem algumas adaptações no corpo. Por exemplo, a queratina com duas camadas, que vai formar a epiderme, que é mais externa, e a derme, mais interna, que está formando a pele. Glândulas que estão presentes na pele, As glândulas odoríferas que liberam cheiros característicos, por exemplo, que pode atrair o macho durante a reprodução, por exemplo, ou repelir, algum alerta com relação a predadores, tá? Glândulas sebáceas que produzem aquela oleosidade da pele, que protege a pele e tudo mais do ressecamento. Glândula sudorípara, que vai eliminar o suor e vai ajudar a manter a temperatura constante e, claro, as glândulas mamárias. Além disso, possuem pelos, pelos que vão auxiliar ali na manutenção da temperatura. E, por último, o diafragma muscular, que é aquele músculo diafragma que fica embaixo dos pulmões e que vai ajudar durante a ventilação, durante a respiração.
Bom, vamos para a primeira atividade então. O cladograma aqui embaixo apresenta uma hipótese simplificada sobre as prováveis relações evolutivas entre anfíbios, répteis e mamíferos. Os números indicam possíveis características adaptativas que surgiram durante a evolução desses grupos de animais. Quais características aqui que diferencia? Lembrando que quando a gente vai ler um cladograma, essa característica que está mais próxima do ancestral comum é uma característica que todos têm. E vai afunilando, né? A característica 2 só répteis e mamíferos têm. E a característica 3 só mamíferos. Pensa um pouquinho e eu já volto com a resposta. E aí, conseguiu pensar em alguma característica que seja comum de todos aqui, né? E que vá afunilando até que de fato tenha uma característica específica ali de mamíferos, né? Então, ó, surgimento de membros locomotores poderia ser indicado no 1. Todos eles têm membros locomotores, tanto anfíbios, répteis, mamíferos, certo? Pernas e braços ou patas, né?
O 2, por exemplo, poderia ser o surgimento do âmnio, que é aquela parte dentro, por exemplo, no caso do ovo dos répteis, né, que vai protegê-los, né, na gravidez, mamíferos, né, dentro da barriga também tem o âmnio, tá? E no 3 poderia ser, né, o surgimento de pelos com características exclusivas de mamíferos, algo que répteis não têm e nem aves, né? Ok? Bom, com relação à origem e à evolução, acredita-se que os mamíferos surgiram, né, a partir de uma espécie, né, descendem de uma espécie de sinodonte, que é essa representação aqui, né, tá? Que é um vasto grupo de animais que já está extinto, tal como os dinossauros, tá? E que tem o crânio e dentes parecidos com os atuais cachorros, como você pode ver aqui nessa imagem, tá? Então, o crânio sinapsida, né, é bem parecido com o crânio, por exemplo, de um cachorro, que é um animal mamífero. Então, acredita-se que esse sinodonte é o ancestral comum dos mamíferos, ok? Com relação à diversidade, como é um grupo endotérmico, que tem a capacidade de manter a temperatura constante, tem um vasto, né, tipo de alimentação diferentes, né, e tudo mais, então a gente tem, é o grupo que tem maior diversidade e conseguiu, né, estar em quase todos os ambientes da Terra. Tá? Então são cerca de 1.200 gêneros, 152 famílias, 46 ordens e até o final de 2007, já faz tempo essa informação, hein? 5.558 espécies de mamíferos conhecidas. Claro que depois disso houve mais algumas espécies aí descobertas e a gente pode ainda mais para frente descobrir algumas então, né? Fora aquelas que já entraram em extinção ou que podem vir a entrar em extinção nos próximos anos por conta, né, da poluição, do aquecimento global e tudo mais, infelizmente. Ok? Então, locomoção diferente, adaptação ao hábitat, estratégias alimentares diferentes, tá? Nenhuma classe, nenhum grupo de animal é tão diverso quanto os mamíferos. Ok? Então a gente tem ali, por exemplo, dois extremos, né? A baleia azul, que pode chegar a 30 metros de comprimento, ou o murazanho pigmeu, que é de 3 a 4 centímetros. São dois tipos de mamíferos, mas olha o tamanho, a diferença de tamanho entre eles, né? Então a gente tem extremos dentro desse grupo. Ok? Bom, vamos para a segunda atividade então. Baleias e golfinhos são exemplos de mamíferos aquáticos. Conhecendo as características que são exclusivas de mamíferos, o que faz com que esses animais se enquadrem nessa classe? Será que eles têm glândulas mamárias? Pensa um pouquinho, já volto com a resposta.
Pois é, baleias e golfinhos são mamíferos, e se eles são mamíferos, eles têm glândulas mamárias, mas como assim, né? Como que eles amamentam os seus filhotes? Na verdade, assim, eles vivem na água, tá? Eles respiram por pulmões também, é uma característica que é dos mamíferos, tá? Tem o corpo com camada de gordura e, claro, as glândulas mamárias, tá? Essas glândulas mamárias não têm especificamente para o golfinho filhote chegar ali e mamar. O que acontece é que o golfinho e a baleia, a fêmea, né, libera esse leite na água. Então o filhote ele tem que ficar nadando ali bem próximo da mãe para conseguir beber esse leite sem estar muito misturado com a água do mar, tá? Mas sim, eles amamentam seus filhotes, tá? Então eles jogam jatos de leite e o filhote mama dessa forma. Ok? Deve ser um leite um pouquinho salgadinho, mas o filhote gosta, né? E o corpo dele é preparado para isso já. Bom, com relação à classificação dos mamíferos, né? Eles são divididos em classes, tá? De acordo com características. Então a gente tem ali a classe mamária dividida em duas subclasses, que é a prototéria. Entra aí, por exemplo, o ornitorrinco, né? Esses a gente vai ver uma característica bem específica dentro desse grupo que não é comum dos outros, tá? E o classe téria, né? Dentro da classe teria, ou téria, a gente tem infraclasses diferentes, né? A placentália, que são aqueles que têm placenta, e marsupiália, que é o marsúpio, aquela bolsa em que o filhote fica ali enquanto ele está se desenvolvendo, né? Que vai terminando a gestação do bebê ali naquela bolsa, ok? Então, falando primeiro sobre prototeria ou monotremata, que são aqueles extremos do grupo dos mamíferos, né? Eles têm pelos, têm glândulas mamárias, porém eles botam ovos, tem aqui o focinho que parece um bico, né? Uma pata que, né, adaptada para natação, no caso do ornitorrinco. Outro exemplo é a equidna, tá? Então são únicos que são mamíferos ovíparos, ou seja, botam ovos. São dois extremos do grupo dos mamíferos, ok? Dentro do grupo marsupialia ou metatéria, né? São os marsupiais, são aqueles que carregam os filhotes dentro da bolsa. O mais comum que a gente conhece é o canguru, mas não é só o canguru. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra gambá e cuíca também, né? Na América do Sul, em geral. Gambá e cuíca também são marsupiais, né? Eles carregam os filhotinhos na bolsa, ok? O coala também. Eutéria ou placentália, né, que são aqueles que têm uma placenta que vai nutrir o bebê durante, né, a gestação. Então eles vão se desenvolver ali dentro da placenta até que estejam de fato prontos para nascer. Então inclui-se ali seres humanos, mas tem onça pintada, né, raposa e vários outros grupos, cachorros, né, gatos, etc. Dentro da ordem dos placentálios, a gente tem 4 grupos específicos, né? 4 ordens diferentes, que é rodente, aquiróptera, cetácea e primata. Vamos comentar um pouquinho sobre essas ordens, né? A primeira delas é rodente, que são os roedores, por exemplo, a capivara, ratinho doméstico, etc. Né? Representa 40% de todas as espécies, né, de mamíferos. Já a aquiróptera é a única ordem, né, de mamíferos que voa, que tem asas, tá? Entra aí os morcegos, então tem essa fina membrana entre os dedos, né? As asas são como se fossem os braços, né? Entre os dedos tem essa membrana que daí vai formar toda a asa do morcego, tá? Tem o grupo dos cetáceos, que são mamíferos, né, marinhos, golfinhos, baleias, né? A orca, por exemplo, e o nome cetácea vem do grego ketos, que significa monstro marinho ou monstro do mar, tá? Ordem primata, que daí são os macacos, símios, lêmures, além dos seres humanos. Sim, nós nos incluímos nesse grupo dos primatas, na ordem dos primatas, ok? Bom, vamos para uma atividade mão na massa, e essa atividade mão na massa envolve fazer uma visita virtual ao Museu de Zoologia da USP. Só que sem sair de casa, olha só. Então você vai acessar ali esse site, vila300.com.br, e vai selecionar alguns mamíferos, descrever as principais características que você viu, tá? Eu vou dar um tempinho então para você copiar o site ali, anotar ele certinho, fazer aquela primeira visita, ou mesmo apontar a câmera até o QR Code para você ter acesso ali ao Museu 360, que é o Museu de Zoologia da USP, tá? Já volto daqui a pouquinho.
E aí, conseguiu acessar o site? Esse site é bem bacana que você consegue aproximar, consegue afastar, consegue ver as características, né? Aquelas plaquinhas, dá para ter uma noção ali das plaquinhas, das informações que tem. Então, faça a visita, visite o museu todo. É uma possibilidade para você fazer essa visita sem precisar ir de fato até São Paulo. Você consegue ter acesso a quase todo o museu através dessa visita virtual. Depois exponha para a sua turma, ok? Bom, nessa aula então nós entendemos, né, a origem, a evolução dos mamíferos, compreendemos a classificação dos mamíferos, né, a gente conheceu os grupos Prototéria, Metatéria e Eutéria, né, que diferencia esses grupos aí. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.